18 horas mais 25 minutinhos, o programa Litoral Gente está de volta e termina hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Antonina. O nosso objetivo, pessoal, com esse bate-papo é de ajudar você, telespectador e eleitor, a conhecer um pouco mais das propostas de cada candidato. O espaço disponibilizado é democrático e o nosso desejo é de que você acompanhe todas as entrevistas que a gente vem realizando e que elas contribuam de fato nesse exercício da cidadania, que é o voto. A entrevista com os candidatos à Prefeitura de Antonina tem duração de 6 minutos, mais 1 minuto de considerações finais. Antes de entrar aqui no estúdio, além de apresentar o resultado do exame do coronavírus, o candidato escolhe as perguntas que irá responder. Essa escolha é feita da seguinte forma: as perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e também enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes como este. Os candidatos escolhem, então, os números dos envelopes e os mesmos são abertos somente aqui no estúdio, ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos ou então seus representantes no dia 8 de outubro, via Google Meet. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio no dia da reunião. O quinto candidato, então, a ter esse espaço aqui conosco é o Edson Frangolão, do PROS Chapa Pura. Candidato, uma boa noite para o senhor. Desejar muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, agradeço pela atenção e pelo convite. Estamos à disposição. Candidato, começo então lhe fazendo a primeira pergunta. A hora que eu terminar de fazê-la, eu libero o relógio de 6 minutos para essa nossa etapa da conversa, tá? Correto. Começo lhe perguntando, candidato, com relação ao funcionalismo público. As cidades, em geral, necessitam sempre de mais colaboradores. O senhor acredita que é o caso de Antonina e pretende fazer concursos públicos por lá? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Sim, durante a minha trajetória de funcionário, eu sempre fui concursado. Os últimos 20 anos que eu trabalhei em Brasília, eu vi a dificuldade. Eu prefiro que todos sejam comprometidos, que todos os funcionários sejam concursados. Sem concurso, você não tem a mesma dinâmica, não tem a mesma garra. Você tem que fazer o concurso para dar chance para todos. Inclusive, nesse processo, eles têm mais seriedade com a coisa pública. O funcionário precisa entender porque está fazendo. Ele sabe que tem uma vida longa. Quando ele é concursado, ele tem que demonstrar amor, ele tem que demonstrar paixão por aquilo que faz. Então, eu vou fazer concurso e vamos fazer todos os testes. Pena que, no momento, não dá para falar em concurso, porque tem uma lei que, no momento, não é permitido fazer concurso. Estão fechadas. Tá certo. O senhor tem cerca de 1 minuto ainda para essa resposta. Posso passar para outra pergunta ou o senhor quer complementar? Muito bem. O próximo tema é desenvolvimento. A geração de emprego, continuamos falando sobre isso, mas no outro setor. A geração de emprego hoje em Antonina gira basicamente ao entorno do turismo, da agricultura e do próprio funcionalismo público, como comentamos agora. O senhor acha que a Prefeitura pode atuar para a geração de oportunidades em outras áreas, e como fazer isso? Sim. Nós precisamos repensar a cidade. Nós temos um grande filé da administração e o grande problema, que é o grande gargalo no turismo em Antonina, que chama-se o Carnaval. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com o Carnaval. O Carnaval, na geração de emprego e renda, ele tem que ser terceirizado ou passar para a administração privada. A geração de renda e emprego vai começar por aí. Hoje nós temos uma demonstração nessa geração de renda, que é o Festival do Blues, que é da iniciativa privada. Como é que você vai fazer isso? Nós temos espaço, nós temos locais. Antonina é uma cidade bela, uma cidade linda, e que nós temos que desenvolver todos os eventos que lá estão. Como é que se desenvolve isso? Com gente capacitada e que saiba fazer. A Prefeitura tem que ter um outro modelo de administração. Esse modelo que investe da Prefeitura, como é que eu vou gerar renda? Eu não posso pôr o dinheiro que eu posso estar gastando na saúde, cuidando da educação, colocando em coisas que não competem à Prefeitura. A Prefeitura tem que dar espaço e capacitar todo esse pessoal. E esta é a nossa dinâmica. Tá certo, candidato. O senhor quer complementar ou posso passar para outro passar. tema? Muito bem. O próximo tema, então, da pergunta é saúde. A área de saúde é um dos principais pilares numa administração municipal, seja de qual cidade for. O que o seu plano de governo, prevê para esse setor de saúde? No sentido de investimentos, candidato. Sim.
É uma pergunta que não é tão simples assim, aliás, é muito complexa. Ela depende de vários fatores. E o primeiro fator que tem que ser analisado com muito carinho e determinação é você ter um diagnóstico das coisas da cidade. Até hoje eu não tenho visto isso. Como é que você vai cuidar do idoso se você não tem um trabalho preventivo? Para tudo você tem que ter uma prevenção. As pessoas que estão voltadas com esse tipo de situação e para você poder determinar, a base de tudo é a prevenção. E como é que você faz a prevenção? Você tem que visitar, você tem que saber onde que estão as pessoas, assistente social tem que cuidar, assistente social tem que dar retorno das coisas que estão fazendo. Não adianta dizer que vai ter médico para isso, médico para aquilo, se você não tem uma prevenção. Primeira coisa que eu vou fazer na saúde vai ser a informatização de tudo aquilo lá para que eu possa ter noção. Nós vamos inovar nesse processo. O senhor tem 30 segundos ainda, quer complementar? Quero. Quando eu fizer o serviço de informatização, eu vou saber todos os serviços, vou saber as necessidades que preciso. Hoje, a preocupação dos gestores que estão lá não é só levar doente para fora, eles têm que saber onde que está a doença e o doente, qual a forma preventiva. Eles não estudam isso, eles não têm noção onde que estão, a relação das pessoas que estão lá, os tipos de remédios que precisam. Tem pessoas hoje que não têm mais esse tratamento. Posso passar para o próximo tema? É educação, candidato. O transporte educacional de Antonina recebe muitas críticas dos usuários, em especial daqueles que precisam sair da cidade para terminar os estudos. O senhor pretende mudar e melhorar essa realidade? Com certeza absoluta. O que me dói é ver vários estudantes em situações que até nisso ele tem que deixar a cidade dele para estudar, para fazer um curso superior cansado, vem num ônibus velho, num ônibus ruim, um ônibus sem segurança. Os gestores que lá passam são tão irresponsáveis que dão ônibus que não tem cinto de segurança, que não tem uma água para a pessoa, que ônibus sem banheiro, ônibus velho que fica na estrada parado. É necessário entender o porquê disso. Quando você não tem ações voltadas para a área educacional, hoje meu município passa o maior problema, a maior vergonha nacional é a minha cidade, o IDEB hoje está lá. Eu não vi nenhum professor se pronunciar ainda. Dos 399 municípios do Paraná, nós estamos no número 390. Se nem atenção eles dão para o IDEB, como é que vai dar para o ensino adulto? Como é que ele vai fazer isso? É obrigação do gestor ter o nome. Eu não vejo nem a Câmara dos Vereadores participar e ajudar, cobrar. Isso é um dos papéis que tem que ser feito. Quando você fala para que eles façam isso, é para dar condições e segurança para que a pessoa possa voltar capacitada, tenha um estudo e dê retorno para a nossa cidade. Seu tempo acabou, candidato. Esse período aí das perguntas, então, sorteadas aí entre as que foram produzidas pelo Departamento de Jornalismo e também as enviadas por telespectadores. Agora deixo aberto para o senhor o tempo de 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu quero ser prefeito de Antonina porque eu estou preparado. Eu não venho para Antonina procurar emprego de prefeito, eu venho porque tenho condições. Trabalhei na Câmara dos Deputados há mais de 20 anos e lá é o poder. Aprendi a trabalhar no burocrático. Hoje é com muita tristeza que eu vejo a ser vergonhice, a sacanagem, a falta de respeito com a minha educação. As crianças, quem não cuida da criança no município, quem não cuida, não vai cuidar da saúde, não vai cuidar do idoso. Quem não tem um trabalho voltado para a área educacional, não pode fazer mais nada, tem que abandonar o barco. Como é que pode você não capacitar os professores? Nós temos que valorizar os professores, nós temos que fazer o professor se envolver no processo. É do professor que nós precisamos. A arte, o ofício de educar não é tão simples, é uma situação tão complexa que eles precisam colocar. Como candidato, que numa cidade... seu tempo infelizmente acabou, eu preciso... Que pena. Eu preciso dar para o senhor o mesmo tempo que foi dado para os outros candidatos, para não ser incoerente, candidato. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco e desde já te desejo boa sorte na corrida eleitoral no município de Antonina. Conto com o seu voto.
Candidato, o senhor pode aguardar aí um pouquinho, só para eu falar com o pessoal lá de casa que com a entrevista de hoje, então, com o candidato Frangolão, nós terminamos aí a rodada de bate-papo com os candidatos à Prefeitura de Antonina. Dentro da programação aqui do Litoral Urgente, nós voltaremos com essas entrevistas na próxima segunda-feira, dia 26, com os candidatos à Prefeitura de Guaraqueçaba. Agora são 18 horas mais 35 minutos, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para falar sobre o furto de uma residência por 2 homens. Isso aconteceu aqui em Paranaguá e as câmeras de segurança flagraram a ação. É rápido, não saia daí.